Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E disse ele: também eu sei, mas calai-vos. Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas. E de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse Elias: coisa dura pedistes. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu em um redemoinho. Amém. Amém, Senhor. Graças te damos pela essa palavra. Amém. Hoje eu tenho um tema. Eu falava com o Diego ali atrás, quando eu cheguei, que o meu tema hoje é em inglês. Don't stop. Diz para a pessoa que está do seu lado assim: don't stop. Don't stop. Sabe o que você está falando para ele? Não pare. Não pare. Não pare. Go ahead. Continue. Domingo passado nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre até a última flecha. Atirar até que não haja mais flecha na aljava. E hoje eu quero encerrar essa série com esse tema: não pare. Domingo passado nós falamos que Deus tem um futuro maravilhoso para você. Deus tem coisas poderosas para você. Mas no futuro de Deus, para você tocar o futuro de Deus, para você entrar naquilo que Deus tem preparado para você, você precisa colocar fogo em quem? Você se lembra? Colocar fogo em quem? Em quem? No passado. Você precisa colocar fogo do passado. Para quê? Para não fazer do seu futuro uma extensão do passado. Talvez o janeiro de 2019 para você era um novo ano. Mas nós já estamos em outubro. E 2019 nada mais está sendo para você do que uma extensão de 2018. Que foi uma extensão de 2017, de 2016, de 2015. Nada muda na sua vida. Você tem uma expectativa de que 2020 está para chegar, mas enquanto você não colocar fogo no seu passado, você não terá um futuro em Deus. E isso precisa ficar muito evidente. Eu disse também que nós não devemos esperar detalhes do futuro. Citei o exemplo de uma visão que Deus me deu sobre a lanterna.
sobre aquela questão de querer ir ao futuro, mas querer saber tudo que vai acontecer. E que Deus não nos dá detalhes. Eu me lembro que eu usei um exemplo que eu tive há 15 dias atrás, aproximadamente, quando eu fazia um jejum de 24 horas, e orava por 24 horas, o Senhor então me deu uma visão. Me mostrou eu com uma lanterna na mão, era muito escuro, eu andava. Eu só via aonde o raio de luz da lanterna alcançava. Na medida que eu ia andando, ia clareando. E o Senhor falava comigo, assim é o seu futuro. Você não precisa saber o que está depois da escuridão. Tudo que você precisa saber é aonde a luz alcança. É o próximo passo. Aonde você avista. Contei também da metáfora que nesse dia o Senhor me falou, ilustrando-me uma viagem daqui a Arcos, de aproximadamente 26 quilômetros, à noite. Que o farol do meu carro não consegue clarear de Formiga a Arcos. Ele vai clarear 100, 80, 50, eu não sei quantos metros à frente. Mas quando eu chegar em Arcos, eu não posso negar que toda a estrada foi clareada pelo farol. Mostrando o futuro. Que nós vamos conhecendo o futuro na medida que nós vamos andando. Na medida que nós vamos caminhando. Então, o que eu entendi é que, com relação ao futuro, eu não preciso ter clareza. Eu preciso ter convicção, certeza e coragem. Diga comigo, coragem e convicção. É isso que você precisa para enfrentar o amanhã. Você não precisa saber dos detalhes do amanhã. Você não precisa saber dos detalhes de outubro, de novembro, de dezembro. Você precisa de coragem e convicção. Me lembro também que eu falei do plano B. Que muitos partem e têm um plano B. Mas o plano B deles é um plano de voltar ao passado. Citei Israel, os hebreus que saíram do Egito em direção à liberdade, em direção à prosperidade, em direção a uma vida plena, a viver a plenitude de Deus. Mas no meio do caminho, eles tiveram obstáculos e lançaram mão do plano B. E o plano B deles era o quê? Voltar ao Egito. Então eu disse que, se eu me recordo bem, eu disse que eu não sou contra plano B, desde que o seu plano B te lance ao futuro. E quando a gente fala de plano B, quando a gente fala de ir ao futuro, nós precisamos ter em mente duas palavras, dois verbos que se opõem e nós não percebemos isso. E quais são esses verbos? Ir e fugir. Ir versus fugir. A pergunta que eu faço é, quando você visualiza o seu futuro, quando você olha para frente, quando você tem projetos para a sua vida, quando você espera servir a Deus com toda a intensidade, quando você coloca alvos para você, a pergunta que eu te faço é, você está indo ou você está fugindo? Entenda isso. Isso é extremamente importante e poderoso para a sua vida. Você está indo em direção a algo ou você está fugindo de algo? Você entende o que eu estou dizendo? Pastor, sabe de uma coisa? Eu vou me casar. Ah, é? É, eu vou me casar. Qual é o seu plano de se casar? Não, pastor, eu não aguento mais a casa dos meus pais. Eu não aguento viver mais com minha mãe. Eu não aguento meu pai fazendo isso e aquilo comigo. Então eu vou me casar. Eu te pergunto, essa pessoa está indo ou ela está fugindo? Quem está entendendo? Isso é poderoso. Porque se você vai, ninguém te segura. Mas se você está fugindo, uma hora você vai voltar ao plano B do passado. Às vezes pessoas que estiveram num relacionamento, e de repente eles saem de um relacionamento, e eles entram imediatamente em outro relacionamento. E aí eu fico olhando aquilo e falo, eu não entendo. Ontem você estava com uma pessoa, agora vocês se separaram, vocês terminaram um relacionamento, um noivado, um namoro, um casamento, sei lá o quê, e agora você já está com outra pessoa. Eu não entendo. O que você está fazendo? Você está indo ou você está fugindo? É importante você fazer essa pergunta. Na minha vida,
eu estou indo em direção a algo, ou eu estou fugindo de algo? Essa pergunta é poderosa. Essa pergunta, ela é norteadora. Deus está me falando comigo. Estou indo para outra igreja, pastor. Ei, você está indo para outra igreja ou você está fugindo de alguma coisa da sua igreja? Estou mudando para uma cidade. Você está indo para aquela cidade ou você está fugindo da sua cidade? Por que é extremamente importante eu falar sobre isso? Para que eu possa dar continuidade à mensagem. Na mensagem de domingo passado, Eliseu, ao receber o manto de Elias, ele coloca fogo nos carros de bois, ele coloca fogo no arado, e ele mata os bois, dizendo, não tem plano B. Não é uma fuga, é uma ida. E é uma ida sem volta. E ele então começa a seguir Elias. E aí nós entramos no capítulo 2. E Elias então diz para Eliseu, que estava indo a algum lugar, e os profetas, os filhos dos profetas, dizem para ele, olha, dizem a Eliseu, você está sabendo que Elias será arrebatado? Deixa eu te falar um pouco sobre Elias. Elias foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Deus usou poderosamente. Porém, na epístola de Tiago, Tiago nos diz que Elias era um homem sujeito a falhas, como qualquer um de nós. Elias fez grandes prodígios, sinais poderosos, que eu não tenho tempo para falar. Mas eu não poderia deixar de falar sobre os últimos momentos de Elias na face da terra. Elias foi um homem que foi levado em um redemoinho. Carruagens de fogo vieram e ele subiu em um redemoinho. Isso aconteceu há milhares de anos atrás. Há 2 homens, ouça isso, que não morreram. 2 homens na Bíblia que não morreram. Eles não experimentaram a morte. Eles não morreram até hoje. Eles estão vivos. Você sabe quem são eles? Enoque e Elias. A Bíblia diz que Enoque foi tomado para si. Deus o tomou para si. E Elias subiu num redemoinho. Depois eu poderia entrar em Apocalipse capítulo 11, falando sobre as 2 testemunhas, mas não é esse o tempo. O que eu e você precisamos entender aqui é que Eliseu estava começando a ser um profeta. Estava nos passos do profeta Elias. E Elias então diz a Eliseu, é o seguinte, eu estou saindo de Gilgal e indo em direção a Betel. Fique aqui. E Eliseu disse, vive a tua alma, vive o Senhor e vive a tua alma. Eu não te deixarei. Quando eles chegaram em Betel, os filhos dos profetas que ali estavam disseram, você está sabendo que hoje o Senhor há de levar o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Ele disse, sei, mas calai-vos. E Elias disse, fique aqui em Betel, porque agora eu estou indo. Gilgal, Betel, agora eu estou indo a Jericó. E Eliseu disse, vive a tua alma, vive o Senhor, eu não te deixarei. E eles foram para Jericó. Em Jericó, os homens de Deus, profetas ali disseram, você está sabendo que hoje o Senhor vai levar Elias? E ele disse, sei. E Elias disse, fique em Jericó, porque eu vou até o Jordão. E Eliseu foi atrás dele até o Jordão, e alguns profetas foram também. Quando chegaram no Jordão, Elias tirou sua capa, dobrou ao meio, lançou ela sobre o rio, e o rio se dividiu. As águas pararam, a correnteza parou, e Eliseu e Elias passaram, os profetas ficaram. E do outro lado, quando os dois estavam conversando, a Bíblia diz então, nos diz o versículo, que estando eles indo falando um ao outro, um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Essa palavra, ela tem muito a nos ensinar. Eliseu, fique em Gilgal, porque eu estou indo em Betel. Fique em Betel, porque eu estou indo em Jericó. Fique em Jericó, porque eu estou indo ao Jordão. E Eliseu só tinha uma palavra, eu não fico em Gilgal, eu não fico em Betel, eu não fico em Jericó e também não fico no Jordão. Aonde você for, eu irei contigo. Observe que, ao longo do caminho,
houve paradas. A parada de Gilgal, a parada de Betel, a parada de Jericó e a parada do Jordão. E observe que Eliseu não é o único profeta que tem a oportunidade de viajar com Elias. Em Gilgal eles disseram: você está sabendo que Elias será arrebatado? Os homens tinham uma revelação de Deus. Os profetas que ali estavam tinham aquela palavra de Deus. Mas eles ficaram parados. Eles continuaram ali em Gilgal. Eles não foram para Betel. Eliseu foi para Betel. Chegou em Betel, os profetas de Betel disseram: você está sabendo que Elias será arrebatado? E eles sabiam, eles tinham uma revelação de Deus, mas eles não foram para Jericó. Os de Jericó tiveram uma revelação de Deus, mas não foram para o Jordão. O que eu e você precisamos entender aqui é que Eliseu não foi o único profeta que teve a oportunidade de continuar viajando com Elias. Todos os outros profetas tiveram a mesma oportunidade, mas eles não foram. Eles optaram em ficar por ali, onde estavam. Aqui tem uma mensagem para mim. Aqueles homens tinham uma revelação, mas eles não agiam. Há uma mensagem para mim e para você aqui. Deus talvez tenha falado com você, mas você está ficando na zona de conforto. Para você é melhor ficar confortável. Desde o seu batismo, você fez progressos. Você deixou a idolatria, você deixou o mundo, você deixou o pecado, mas você batizou e parou. Parou. Muitas pessoas que batizaram com você já estão lá na frente, e você ainda está lá atrás. E a pergunta que se faz é: será que eles tiveram mais oportunidade que você? Não. Todos esses profetas tiveram a mesma oportunidade que Eliseu teve. Porém, eles ficaram na zona de conforto. Eliseu é o tipo de gente que se recusa a ficar para trás. E é esse tipo de gente que Deus está procurando. Gente que movimenta. O tempo todo, de propósito, Elias disse: fique aqui em Betel, fique em Gilgal, fique em Jericó, fique no Jordão. O tempo todo Elias dizia: fique aqui. Mas ele dizia: vive o Senhor, vive minha alma, eu irei com você, eu não te deixarei. Ouça isso. Liderança é movimento. Vida com Cristo é movimento. É estar continuamente em movimento. Observe o Salmo 23. Observe. Eu falava com os pastores alguns dias atrás, reunidos com eles, eram quase 40 pastores aqui em Formiga, e eu falava com eles, reuni toda a equipe aqui, eu dizia: ministério pastoral, vida com Deus, é movimento. Primeiro Deus te leva a pastos verdejantes, sai dos pastos verdejantes, te leva a águas tranquilas, depois refrigera a sua alma, depois te leva para as veredas da justiça, te conduz pelo caminho do vale da sombra da morte, e te introduz na casa do Pai, como um filho. Observe que é de movimento em movimento. A vida cristã é movimento, é você se movimentar. Fui a um encontro com Deus, estou indo a uma célula, agora eu vou me batizar, vou fazer o CCM, vou fazer a escola de líder, vou fazer o curso de obreiro, vou estar multiplicando minha célula, vou montar uma supervisão, o tempo todo. Nós ficamos aqui um bom tempo assistindo Vale News. E o que passava no Vale News? Movimentos. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Essa é uma preocupação minha com a IBVB. É manter você continuamente em movimento. Pastor, e se eu não quiser? Se você não quiser se movimentar, é um problema seu. Agora, se eu não colocar você para movimentar, aí com Deus já passa a ser um problema meu. A vida com Deus é movimento. E eu te pergunto, aonde você parou? Aonde você estacionou? Em que ponto da sua vida você atolou? Você empacou? Aonde? Pastor, eu estou indeciso. Eu estou indeciso. O que você precisa entender é que a indecisão não é uma decisão. A indecisão não é uma decisão. Observe a pergunta que Elias faz quando eles atravessam o Jordão. O que você quer que eu
te faça? Diga comigo, o que você quer que eu te faça? Essa pergunta, ela te soa, ela traz à sua memória uma lembrança. Ela se assemelha a uma pergunta que Jesus também fez. Lembra? A quem? A quem? Ao cego Bartimeu. Quando Jesus perguntou a Bartimeu, o cego, Jesus perguntou a ele, o que queres que eu te faça? E o cego disse, eu quero ver. E Jesus disse, seja feito conforme a tua fé. E o cego foi curado. Jesus sabia o que o cego queria? Jesus sabia o que o cego queria. Elias sabia o que Eliseu queria? Possivelmente Elias sabia o que Eliseu queria. Mas se eu sei, por que então eu pergunto? Porque Jesus nos pergunta algo, sendo Ele sabedor daquilo que nós precisamos. Jesus perguntou a Bartimeu, o que queres que eu te faça? Não porque Jesus não soubesse o que Bartimeu queria. Na verdade, com essa pergunta, Jesus queria que o próprio Bartimeu soubesse o que ele queria. Só isso. Jesus nos faz perguntas, Deus nos faz perguntas, não porque Ele não saiba o que nós queremos. Ele nos faz perguntas com uma finalidade. E qual é a finalidade? De que nós tenhamos certeza daquilo que de fato nós queremos. Essa é a pergunta. Você de fato sabe o que você quer? O nosso problema é que muitas vezes nós não fazemos ideia do que queremos que Deus nos faça. Grande parte de nós não tem essa certeza. Eu dizia, pessoas querem, eu quero conhecer o meu futuro, eu quero os detalhes. Sabe, antes de você saber detalhes, você precisa ter uma coisa, certeza, convicção. Convicção, certeza, coragem. Muitas vezes, eu e você, nós não temos certeza do que nós queremos. E muitas vezes, você culpa a Deus pela vida que você tem, mas nem mesmo você sabe que tipo de vida você quer ter. Muitas pessoas culpam a Deus pela vida que eles têm, mas nem eles mesmos sabem o tipo de vida que eles querem ter. O que queres que eu te faça? Essa foi a pergunta. É uma pergunta óbvia. Pastor, como é que Jesus vira para um cego e faz uma pergunta dessa? O que queres que eu te faça? É claro que o cego iria responder, eu quero ver. Não é claro, porque se fosse claro, muitos de nós teríamos clareza das respostas diante das nossas perguntas, das perguntas que nos fazem. Por exemplo, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu poderia ter respondido, Senhor, ele era cego, Senhor, eu ouvi dizer que o Senhor é carpinteiro. E eu queria te pedir um favor. Faz uma bengala para mim, Senhor, porque eu sou cego. Sim ou não? Poderia? Sim ou não? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi isso que ele disse. Eu sei, Senhor, que tu és a descendência de Davi. Tu és a descendência real. Tu és o rei dos reis. Senhor, eu sou cego. Por favor, arrume um ponto melhor para eu mendigar. Porque aqui já não está dando tanto mais para ganhar nada nesse lugar. Existem outros pontos melhores em Jericó. Ou ele poderia ter dito, Senhor, por favor, faz para mim uma carruagem com um motorista, para que ele possa conduzir-me pelas ruas da cidade, porque eu tenho muita dificuldade de andar. Quem está entendendo? Quantas vezes eu e você nos comportamos da mesma forma? Quantas vezes eu e você nos comportamos da mesma forma? O que queres que eu te faça? Deus te pergunta. E a sua resposta seria talvez essa: Senhor, o que o Senhor quiser para mim está bom, obrigado. Mas, não, pastor, eu coloquei nas mãos de Deus. O que Ele quiser para mim está bom. E aí, daí a pouco, as coisas começam a acontecer com você, você começa a reclamar. Mas não era isso que você queria. Mas essa não é a pergunta. A pergunta é, o que Deus quer? O que Deus quer para mim? A resposta é simples. Mas não é fácil.
Provérbios, capítulo de número 23, 26, vai dizer: filho meu, dai-me o teu coração. Você precisa querer o que Deus quer? De fato, você precisa. Mas para saber o que Deus quer, você precisa dar o seu coração para Ele. Você precisa dar o seu coração para Ele. Filho meu, dai-me o teu coração. Se a Bíblia está dizendo, filho meu, dai-me o teu coração, é porque você não deu o seu coração a Ele. É porque existem pessoas que ainda não deu. A Bíblia vai dizer em Filipenses 2,13, é Deus que opera em vós o querer, como também opera o efetuar. Está dentro do seu coração. Talvez no coração de Bartimeu era aquilo: eu quero ser curado, eu quero enxergar, mas eu não vou dar esse trabalho para Jesus, não. Eu vou ser humildes. Você conhece o irmão humildes? Tem o humilde e o humildes. Não, Senhor, uma bengalinha está bom. Não, Senhor, eu sei que ainda não existe ainda, porque nós estamos 2000 anos atrás. Eu sei, Senhor, que nós estamos numa nova era agora. O ano 0 está começando agora aqui. Estamos vivendo o ano 30, o ano 33, sei lá, entre o ano 30 e o ano 33. Então, Senhor, ainda não existe óculos escuro. Se eu poderia inventar um óculos escuro para mim, eu ficaria feliz da vida. Mas no fundo ele quer ser curado. A pergunta é, você sabe o que você quer? Porque se você não sabe o que quer, você vai ter o que você não quer. A pergunta é, se você não sabe quem você quer se tornar, você nunca se tornará, aliás, poderia dizer, você se tornará em alguém que você nunca quis ser. E é justamente isso que Eliseu não queria para a vida dele. Ele deixou tudo, ele passou a seguir Elias. Por quê? Porque ele tinha uma coisa no coração dele, ele tinha convicção, certeza. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 1, verso 5. A igreja de Tessalônica foi uma igreja que Paulo plantou, uma igreja em 3 semanas. Estudiosos dizem que Paulo plantou uma igreja de sucesso em 3 semanas. A Bíblia diz que por 3 sábados realmente ele esteve ali. A igreja de Tessalônica, no versículo 5, Paulo nos diz uma coisa muito interessante. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo em plena convicção. Diga comigo, em plena convicção. Como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo está falando, o evangelho, ele não foi até vocês com palavras de persuasão humana, mas ele foi em demonstração de poder do Espírito Santo e em plena convicção. Convicção. Como que nasceu isso? Atos 16. Paulo e Silas estavam meio que indecisos. E eles oram a Deus e a palavra não vem. Então eles tomam uma decisão. Vamos a Mispa, vamos a Bitínia, vamos em Mícia. E de repente Deus dá uma visão para eles em Troade. Vai para Macedônia. Desce para Macedônia. Um varão aparece dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Então Paulo e Silas, eles já têm um direcionamento. Vamos para Macedônia. E eles saem em direção à Macedônia, e eles vão para a cidade de Filipos. E ao chegarem em Filipos, buscando um lugar de oração, às margens de um rio, eles encontram com uma mulher, pregam o evangelho para ela. E ao saírem dali, eles encontram com uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E eles passando, aquela mulher diz, eis aí, mensageiros de Deus, que pregam a palavra do Deus Altíssimo. Paulo, ao ouvir aquilo, disse, isso aí não é dom de revelação, isso aí é adivinhação, isso não é Espírito Santo, isso é demônio. E Paulo então repreende o demônio naquela mulher, o demônio sai daquela mulher, ela para de adivinhar, a Bíblia diz que os donos, ou seja, aquela mulher era uma escrava, que era utilizada para adivinhar a vida das pessoas, para dar dinheiro para os donos dela. E aqueles homens então, eles levantam-se contra Paulo. A Bíblia diz que em Filipos, Paulo e Silas, eles apanham muito, eles apanham demais, são lançados na cadeia.
Por que eu estou contando essa história? Porque depois de Filipos, eles vão para Tessalônica. O que eu quero que você entenda é que, desde a visão, passa a Macedônia, até chegar na Tessalônica, o caminho foi difícil. Apanharam, muita coisa aconteceu. Deus fala, não é por aqui, não é para... Teve lugar que eles queriam pregar o Evangelho. Atos 16 vai dizer que o Espírito Santo não permitiu. Sabe, às vezes as coisas ficam meio embaraçadas, às vezes as coisas não são muito claras, às vezes obstáculos surgem e a coisa fica pior do que estava antes. E é aí que muita gente desiste. Desiste porque falta o quê? Plena convicção. É o que Paulo diz que ele teve. Plena convicção. Paulo não se baseia em circunstâncias exteriores. Ele tem plena convicção. O que Eliseu tinha? Plena convicção. Plena convicção. E o que Eliseu faz? Quem tem plena convicção, ele não espera ser chamado, ele se oferece. Eliseu não esperou ser chamado. Eliseu se ofereceu. E eu te digo o seguinte, se ninguém escolher você, ofereça-se. Eliseu se ofereceu. A Bíblia nos mostra aqui, como Elias oferecendo a Eliseu a oportunidade de ficar parado. Fica aqui, Eliseu. Fique aqui, Eliseu. Fique em Betel, fique em Gilgal. O tempo todo, Elias tentava desestimular Eliseu, mas Eliseu estava consumido por algo chamado plena convicção. Eu não paro. Eu não paro. E ele se oferece o tempo todo. Fique aqui. Não, eu vou com você. Fique em Gilgal. Não, eu vou com você. Fique em Betel. Não, eu vou com você. O tempo todo ele se oferece. Isso me ensina algo. Que Deus não nos obriga a optar por algo. Deus não nos obriga. Ele apenas diz assim, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E espera que alguém no meio da multidão diz, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Uma das coisas mais poderosas que existe se chama voluntariado. Diga comigo, voluntariado. É uma das coisas mais poderosas que existe na Bíblia. Uma das coisas mais poderosas é o poder, é quando alguém diz, eu vou. Davi não foi intimado, não foi convocado para lutar com Golias. Ele não fazia parte do exército. Ele foi levar lanche para os irmãos dele que estavam lá no fronte para a batalha. E ao chegar ali perguntou, quem vai lutar contra o Golias? Ninguém. Ele disse, então eu vou. E porque ele se ofereceu, ele se transformou no homem em que ele foi e que é falado até os dias de hoje. Porque um dia ele se ofereceu. Você não tem ideia do que é isso. Se oferecer, se voluntariar, como Eliseu fez, como Davi fez. E em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 14 ao 16, depois de muito tempo passado, Davi estava num determinado lugar, e lá embaixo estava Belém, a sua cidade. E Belém tem uma fonte. E aquela fonte, Davi olhando para aquela fonte, dizia, quem me dera beber água da fonte de Belém. Só que tinha um detalhe, a fonte de Belém, ou a cidade de Belém, estava tomada pelos filisteus. Os filisteus fortemente armados tomaram a cidade de Belém. E Davi diz, a Bíblia diz que ele suspirou. É isso que diz o versículo. Davi suspirou. Sabe o que é suspirar? Alguém aqui já suspirou? Eu vou te dar uma chance de suspirar agora. Suspire agora. Quem me dera beber da água de Belém. Davi disse isso. Quando você suspira, o que você diz? O que você diz? Quem me dera ter aquela casa. É isso? Quem me dera ter aquela comunhão com Deus. Quem me dera ter aquele emprego. Quem me dera ter aquela renda. Quando você suspira, o que você diz? Davi disse, quem me dera ter a água de Belém para beber. Ele apenas suspirou. Ele não pediu. Os homens que estavam ali
3 homens, 3 valentes dele, 3 dos 30 que assumiam o exército, dos 35 que tomavam a frente. Aqueles homens disseram um para o outro. Ouviu o que Davi disse? O outro disse, ouvi. Vamos lá? Vamos embora. Demorou. Os 3 desceram. Foram até onde os filisteus estavam. Os 3 armados. Eu fico imaginando aquela cena. Um de frente para lá, o outro de frente para cá, e o outro no meio com um jarro de barro. E eles entraram, lutando fortemente. Foram até a fonte, pegaram uma água. Os filisteus não estavam entendendo, esses caras são malucos. E eles saíram dali, voltaram e disseram, Davi, está aqui meu senhor, da água. Você suspirou. Davi não pediu, ele suspirou. Quando você tem essa característica de se oferecer, de se voluntariar, uma das características desse tipo de gente é que eles não pedem a Deus. Eles não pedem. Sabe por que eles não pedem? Porque quando eles pensam, Deus já dá. Eles pensam, Deus já dá. É o tipo de gente que raramente pede. Porque quando ele pensa, Deus já começa a abrir portas para ele. Por quê? Porque ele é porta para um monte de gente. Quem é voluntário, ele é porta. Toda pessoa que se voluntaria, toda pessoa que se diz eu vou, ele se torna uma porta na vida de alguém. E porque Davi foi assim, lá com Golias, agora Deus começa a abrir porta para ele. Deus começa a levantar pessoas que atendem não a pedidos dele, mas ao suspiro dele. E te digo mais uma coisa. Davi pega aquela água, ao invés de beber, ele diz, eu vou ofertar essa água ao Senhor. Longe de mim beber o sangue, que esses homens arriscaram com suas próprias vidas, e derramou aquela água em oferta a Deus. Esse é o cara que sabe otimizar as coisas. Sabe o que Deus faz com ele? Deus não dá apenas um jarro de água de Belém. Deus dá toda a cidade de Belém nas mãos dele. O que eu e você precisa entender é que ser voluntário é uma chave que Deus coloca em nossa mão para desatar o nosso destino. Às vezes coisas que ninguém quer fazer. Quando você diz, eu vou fazer, Deus abre portas para você. Você não tem ideia do que acontece nisso. Você não entende. Quando você diz, eu vou, parece ser pequenininho, mas Deus usa essas embalagens que ninguém quer. Essas embalagens que todo mundo despreza. Deus usa essas embalagens para embrulhar coisas poderosas, para fazer através da sua vida. Então, por isso a Bíblia diz, tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Por isso foi dito aqui hoje, na palavra de dízimos e ofertas aqui, que Deus testa a nossa fidelidade sobre aquilo que é pouco, para nos colocar sobre o muito. Talvez aquilo que você está recusando é onde estão as respostas de tudo aquilo que você deseja para a sua vida. De tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Muitas pessoas, elas estão dispostas a receber a porção dobrada de que outra pessoa recebeu. Mas elas não estão dispostas a pagar o preço que outras pessoas pagaram. Elas não estão dispostas. Elas querem que Deus faça nelas coisas grandes e poderosas. Mas elas não estão dispostas a passar pelo processo de Gilgal, de Betel, de Jericó e de Jordão. Existe um processo. Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. E depois vem a porção dobrada. Tem gente que quer atalho. Tem gente que se auto-intitula pastor do dia para a noite, atalha. Atalha. Não, eu não quero ser. Atalha. Não quer seguir o processo. Não quer seguir o processo de Betel, Gilgal, Jericó, Jordão. Não quer. E lá na frente nós começamos a ver televisão. Igual, por exemplo, o ano passado. O ano passado, até outubro, aliás, foi outubro? Outubro. Até outubro do ano passado. 84 pastores suicidando. Você vê direto aí, não vê? Pastor fulano suicida. Pastor Beltrano suicida. Irmão, para mexer com isso aqui, você tem que ser doido, senão você vai se matar. Porque isso aqui é só encrenca. Eu só lido com
problema. Eu brinco às vezes com os irmãos aí que são policiais, delegados, eu falo, telefone de pastor e de polícia é a mesma coisa, só toca para encrenca. Raramente. E aí que você começa a ver. Pastor fulano suicidou, pastor Beltrano suicidou, porque não passou por Betel, não passou por Jericó, não passou por Gilgal, quis ir direto lá para a porção dobrada. E quando a porção dobrada veio, não teve estrutura para suportar. Quem está entendendo? É um processo. É um processo que Deus vai lapidando, que Deus vai trabalhando na sua vida. Deus te chama para passar por esse processo. São como as águas de Ezequiel 37, águas que dão nos tornozelos, que dão nos joelhos, que dão nos lombos. São rios que não se pode nadar, que não se pode atravessar andando, tem que ser a nado. É um processo. Uma das coisas que eu mais glorifico a Deus é por Deus ter desatado o meu ministério depois de aproximadamente 10 anos de ministério pastoral. Porque se Deus tivesse feito tudo isso comigo que Ele está fazendo hoje, lá atrás eu não teria suporte, estrutura, eu já teria me perdido, me metido os pés pelas mãos. Deus não nos dá, além daquilo que temos capacidade de suportar. Quando nós optamos ficar para trás, ou parar em Gilgal, ou parar em Betel, e não ir mais adiante, eu e você precisamos entender uma coisa, que tudo aquilo que Deus deseja fazer por nós, em nós e através de nós, fica para trás também. Então o passo de Deus eu não posso apertar muito o passo, mas eu também não posso ficar parado. Eu tenho que ir no ritmo da caminhada com Deus. E às vezes essa caminhada com Deus é lenta, porque às vezes a gente quer resultado rápido. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: vai devagar, porque Deus tem pressa. Vai devagar, porque Deus tem pressa. O que você não pode é parar. Eu e você precisamos entender isso. E precisamos fazer constantemente a pergunta: aonde eu parei? Aonde eu me acomodei? Eu te pergunto, se você não está satisfeito, por que continua parado? Por que continua onde você está? Se você sabe que existe um futuro esperando por você, por que você prefere ficar aprisionado pelo passado? E aí eu termino te dizendo o seguinte: a Bíblia não diz o que Elias viu em Eliseu. A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz como Eliseu reagiu à oportunidade quando ela veio. E como ele reagiu, ele não ficou para trás. Ele não ficou em Gilgal, ele não ficou em Betel, ele não ficou em Jericó, ele não ficou no Jordão. Eliseu, ele se recusou a ficar para trás. E quando eles então passam o Jordão, os dois sozinhos, ele tem a ousadia de pedir: Deus, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Eu resumo tudo isso numa frase, para encerrar toda essa mensagem, essa série de mensagens. E a frase é: recuse-se a ser menos do que Deus te chamou para ser. Eu trago comigo uma frase: eu não quero me tornar uma sombra de quem eu poderia ser, mas não quero mesmo. Eu quero atirar todas as flechas da minha aljava, todas elas. Não importa se nós estamos em Formiga, uma cidade que não tem recursos, que não tem nada, isso não é impedimento. O nosso Deus, Ele é Deus do universo. E por isso, nós podemos estar em Londres, nós podemos estar em Portugal, nós podemos estar em várias partes do mundo, porque agindo Deus, quem impedirá? Vamos nos colocar em pé nesse momento.